Tá, bem-vindos. O painel vai tratar um assunto e tentar de responder uma pergunta muito fácil. Como é a situação hoje da inteligência artificial aplicada na CX no Brasil? E a pergunta ainda mais fácil é como vai ser daqui a 5 anos. Mas antes de tudo, eu gostaria de compartilhar uma reflexão com vocês. Aqui todo mundo trabalha no mundo de CX, no mundo da inovação, de evolução tecnológica, e no nosso dia a dia, nos últimos anos, nós vemos evolução da inteligência artificial aplicada no nosso trabalho. Os nossos serviços são automatizados por bot, por chatbot, por bot de texto. Mas aquilo que nós vemos nos últimos anos é nada comparado com aquilo que vai acontecer nos próximos anos. A tecnologia generativa, como a ChatGPT e outras que irão acontecer, vão ter um impacto social muito forte. Gostaria de compartilhar com vocês alguns números de uma pesquisa conduzida pela Universidade da Pensilvânia o mês passado. Então, esta pesquisa fala que 80% dos trabalhadores dos Estados Unidos nos próximos anos vão ter um ganho de produtividade causado por inteligência artificial de aproximadamente entre 10% e 15%. E outro 80% dos trabalhadores acima de 50%. Mediamente, o ganho de produtividade esperado no nosso trabalho, de todo mundo, tá? Ninguém excluso, tem algumas exceções, depois vamos ver, é estimado ser acima de 50%. É fácil imaginar que isso aqui tem um impacto social muito forte. Ou seja, o nosso dia a dia, seja como trabalhadores, seja como clientes, vai mudar. Então, o que nós iremos ver nos próximos anos aplicado na experiência do cliente é algo que vai ser invasivo, como foi invasivo a criação da eletricidade, o uso da eletricidade no século passado. Gostaria de abrir este painel com uma parêntese técnica e gostaria de envolver Rodrigo, diretor da tecnologia. Rodrigo, do Banco Itaú. Rodrigo, de forma simples, nos ajuda, por favor, a entender, de um ponto de vista técnico, esta evolução, ou seja, o que está por trás a uma potencialidade como nós estamos vendo neste momento no ChatGPT. Nos ajuda a entender isso? Bom dia. Pergunta difícil, ainda mais para explicar de forma simples, né? Mas vamos lá. Atualmente, a tecnologia ela tem proporcionado saltos de relacionamento com os nossos clientes e com todo mundo no nosso dia a dia muito grande, né? A capacidade de processamento que a gente tem hoje dentro do celular que a gente tem, né? Basta dizer que um celular que a gente anda hoje é quase a mesma capacidade de processamento que levou o homem à Lua pela primeira vez, né? E eles conseguiram chegar lá. E hoje a gente usa para fazer as nossas atividades de dia a dia, acessar conta de banco e uma série de coisas que a gente tem. Então, essa evolução da tecnologia, ela nos permite cada vez mais criar algoritmos cada vez mais complexos que nos permite lidar com soluções e situações do dia a dia. Então, o investimento que o mundo faz em tecnologia, que nós fazemos em cada uma das nossas empresas aqui, em como evoluir o nosso relacionamento com os nossos clientes, como a gente consegue evoluir as nossas estratégias baseadas em tecnologia, nos leva a não poder ficar de fora dessa evolução de AI que a gente está vivendo, seja com ChatGPT, seja com qualquer outra tecnologia que envolva AI. Né? A gente tem algumas outras soluções, a gente falou aqui do Bard também, e outras vão surgir. Né? Tem várias empresas aqui, as Big Techs, que estão investindo fortemente nessa nova tecnologia. E aqui, talvez a gente esteja vivendo aqui um momento de grande disrupção, de novo, em tecnologia,
proporcionado pela capacidade, proporcionado pelos investimentos que todo o mercado faz, para poder dar uma possibilidade de a gente conseguir resolver cada vez problemas mais complexos. Então, tentando ser simples aqui, porque senão a gente entra aqui para falar de algoritmos e como processa e como é que a gente usa a máquina, mas cada vez mais a gente precisa investir nas nossas empresas em tecnologia, proporcionando o entendimento do uso dessas tecnologias da melhor forma, né? Isso passa por inteligência, capacitação, processamento e uso correto da tecnologia, né? Porque também, se a gente investir e não conseguir usar corretamente essa tecnologia, a gente não vai conseguir os resultados que a gente espera e que a gente tanto está vendo, né? O próprio ChatGPT, que você comentou, ele está aprendendo, né? E quem tem usado ele com mais frequência já deve ter percebido que ele erra também, né? Ele erra, ele aprende e ele acerta. Então, eu acho que essa é a tônica que a gente precisa ter aqui de pensamento nas nossas empresas, de como é que a gente investe, desenvolve, erra, conserta e aprende. Então, no fundo, o que essa tecnologia está evoluindo tão rápido é essa possibilidade que a gente tem de errar rápido, aprender e consertar rápido. Cada vez mais rápido a gente vai ter essa possibilidade. Ou seja, uma tecnologia flessível que aprende como nós aprendemos, errando. Gustavo, você é de inovação e de experiência humana, não? O Rodrigo acabou de falar que a tecnologia, por exemplo, o ChatGPT, ainda não é comparável, não, à inteligência humana. Ou seja, faz erros que ninguém de nós, acho que ninguém de nós faria ainda, não, no nível de compreensão da inteligência humana. Você que é responsável de Human Experience, além de outras coisas, como você, dentro do Banco C6, está pensando de equilibrar este dualismo ou esta complementaridade entre inteligência humana e inteligência artificial? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Acho que tem algumas coisas que são interessantes para a gente trazer, de entendimento, que eu tento levar para o banco, inclusive, que é de utilização, né? Para mim, qual foi a grande matada do ChatGPT? Porque a inteligência artificial já existe há muito tempo, já está sendo aplicada há muito tempo, os modelos já existem há muito tempo, estão super evoluídos. O ChatGPT, ele fez o que o navegador fez para a internet no início da internet. A internet já existia há muito tempo, mas só programador conseguia usar, porque você tinha que fazer uma programação para conseguir fazer troca de informação na rede, né, de computadores. E aí, quando inventaram o navegador, você deu uma interface para que pessoas leigas conseguissem acessar aquelas informações e navegassem de forma fácil. O GPT fez exatamente isso para a inteligência artificial. Ele abriu um portal para pessoas leigas. Então, eu não sou um programador. Eu não ia conseguir pegar um modelo, treinar um modelo, um algoritmo, para fazer ideias que eu tenho, que eu acordo todo dia pensando, para eu aplicar. O ChatGPT, ele foi lá e fez uma interface para que qualquer pessoa começasse a brincar lá e fazer ideias. E aí, ao fazer isso, ele não começa a competir com o ser humano. O que ele faz, o que eu costumo dizer, ele é um exoesqueleto para o seu cérebro. Então, ele traz uma capacidade para que o nosso cérebro tenha mais output, né? Então, eu consigo, ao saber dizer para a inteligência artificial o que eu quero, e aí é que está a inteligência, né? Então, sem o ser humano, a inteligência artificial não vai ser nada, né? Então, ao saber perguntar, ao saber o que você quer, você vai conseguir extrair o melhor da inteligência artificial. Pega como exemplo qualquer coisa, né, do nosso dia a dia. Pega empresas, peguem agências de publicidade, pega um criativo de uma agência de publicidade, dá um briefing ruim para uma agência de publicidade, o que vai sair? Qual vai ser a campanha que vai sair no fim dela? Provavelmente não vai ser uma campanha legal. Dê um bom briefing para uma campanha, vai sair uma ótima campanha. Pega uma empresa, dê uma boa ideia para uma empresa executar, com a tecnologia que a gente tem hoje, você consegue fazer qualquer coisa. Com inteligência artificial ou sem inteligência artificial, eu consigo criar qualquer coisa hoje em dia.
Então, a inteligência artificial, ela vem para te dar mais capacidade de você executar. Então, o que eu acredito muito é você utilizar ela para dar mais força às pessoas, né? Então, quem não estiver atento a isso, vai ficar para trás no quesito de capacidade. Então, é como se eu estivesse competindo numa corrida de 100 metros contra uma pessoa que não se preparou e eu tomei anabolizante para correr e eu vou estar correndo 10 vezes mais rápido do que a pessoa que está do meu lado. Então, basicamente é isso. O que a gente tem olhado muito é como que a gente pode aplicar isso para melhorar processos, melhorar atividades, melhorar soluções de problemas mais rápidos, melhorar a eficiência de custos, prever ações mais rápidas dos clientes, fazer sugestões melhores para os clientes com esse entendimento. Muito obrigado. Acho muito, muito interessante. Resumindo, o que o Gustavo está trazendo é a inteligência artificial precisa da inteligência humana para ser utilizada no máximo do potencial, mas a inteligência humana precisa evoluir, precisa aprender, porque o que nós fazemos hoje não será o que nós iremos fazer amanhã. Ou seja, o nosso desafio é, mais uma vez, aprender a andar, aprender a caminhar. Exatamente, eu acho que a educação, a gente sempre fala, né? A educação é a base de tudo. Enquanto o ser humano estiver aprendendo, estiver buscando o conhecimento, a gente vai estar sempre andando para frente. São ferramentas que o mundo vai colocando nas nossas mãos e a gente vai aprendendo a utilizar. Então, desde o começo, Revolução Industrial, foram colocando ferramentas e a gente foi evoluindo como sociedade. Então, a gente vem evoluindo, agora é mais uma ferramenta que vai dar mais um salto. Acredito que agora, quem está usando o ChatGPT e de repente usando mais Enterprise, está vendo que existem limitações de escala. Então, o preço ainda é muito caro, é difícil você usar, tem uma limitação de tokens e inviabiliza o uso em alta escala, né? Então, vamos supor que eu queira fazer um uso para 20, 30 milhões de clientes, fica muito caro para eu fazer esse uso em escala. As chamadas não conseguem ser ainda muito eficientes, porque o modelo é pesado para você fazer isso funcionar em tempo real. Aonde deve estar o próximo salto, de repente, para esse uso em escala? Aí se fala em computação quântica, que vai trazer um poder computacional aí muito maior, e aí o Google está investindo rios de dinheiro, a IBM também está num investimento muito grande, para que a gente consiga dar robustez para esse processo. Então, isso aqui é a pontinha do iceberg. De novo, eu vejo o ChatGPT, o momento que a gente está na inteligência artificial, é o momento que a gente estava lá no primeiro navegador, Napster, era o de música, era o Napster não, Napster. Ok, então o nosso desafio é aprender todos os dias. Jaco, comentei antes que hoje tem algum filósofo que fala que a inteligência artificial vai mudar a vida, a experiência, um pouco como o mesmo nível de presença na nossa vida que teve a eletricidade no ano passado. A inteligência artificial vai ser esta aqui. Vocês, dentro da DASA, que é uma grande empresa que atua no mercado da saúde, no mundo da saúde, como estão lidando com este desafio de inteligência artificial hoje? Bom, primeiro, bom dia, obrigado pelo convite. A gente está usando de diversas maneiras, tá? Acho que é legal até apontar alguns exemplos. Então, alguns exemplos já estão na prática, tem algumas coisas que a gente está estudando e vendo onde pode ter ampliação. Então, para dar um pouco de contexto da empresa, tá? Hoje, quando a gente pega a população, 40 e poucos milhões de pessoas têm acesso à saúde privada. 20 e poucas passam pela gente, pela DASA como um todo. Então, a gente tem um volume de conhecimento populacional bem grande em termos de o que elas estão tendo relacionado à saúde ou não. Ou seja, então tem tempo já que a gente já trabalha com essa base, eu consegui pegar essa base e cruzar indivíduo versus base para a gente poder entender o que está acontecendo de anomalia em alguns exames,
Então, algumas linhas de cuidado a gente consegue olhar isso. Essas anomalias a gente consegue transformar numa ação para o médico, e esse médico toma uma ação de cuidado de saúde. É o que a gente chama lá de gap de rastreio. O que é esse gap de rastreio? Então, o indivíduo fez um exame, esse exame, só para vocês entenderem, mais da metade da população não volta para pegar o resultado, tá? São dados comportamentais do Brasil. Então, as pessoas vão lá, fazem, acabou o sintoma, então estou tranquilo, não tem mais nada, o exame fica lá. Então, um pedaço da população vai lá e vê e continua a investigação, e a maior parte da população fala assim, passou o meu sintoma, não tem mais nada, segue a vida. Só que aí, hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue ver se alguma coisa saiu fora da curva. Então, por exemplo, quando a gente está falando de oncologia, quem já viveu perto o caso de oncologia sabe que quanto mais rápido a gente tiver o diagnóstico, mais efetivo hoje o tratamento. Hoje tem tratamento, o problema é o tempo do diagnóstico até eu conseguir começar a trabalhar. Então, a gente está diminuindo aí diagnósticos de oncologia que ficariam guardados na casa de 60 a 90 dias para 10, 15 dias. Isso salva a vida. A pessoa consegue ela ter de fato um tratamento. Então, a gente tem já trabalhando nessa parte que a gente chama de gap de rastreio hoje. A gente tem trabalhado hoje também algumas coisas que é relacionado pessoas que têm, a gente tem um dos negócios nossos, a gente trabalha com linhas de cuidado assistido. O que é esse cuidado assistido? A gente faz contrato, que é das empresas, a gente faz contrato com empresas, tá? Seja a seguradora, uma fonte pagadora, que pode ser a seguradora, a própria empresa, e a gente cuida numa base da população da empresa, e a gente vai acompanhando como é que está a evolução. São geralmente pessoas que são mais críticas, seja por idade, porque tem hipertensão, diabetes, ou seja, qualquer caso crítico que a gente acha bastante população da empresa. E hoje, quando a gente vai fazendo esses atendimentos, são atendimentos especializados ali, a gente também já tem alguns testes que o próprio inteligência artificial já vai trazendo na fala das pessoas do sintoma possíveis resoluções para ajudar o profissional de saúde no que ele tem que... ele funciona como suporte, tá? Ele não substitui, mas funciona como suporte. E ali ele ajuda a falar, medicação, tipo de exame, ele já vai saindo como um todo, e depois o profissional vai lá e segue. Aí um outro exemplo, que quando a gente segue nesse sentido, todo mundo já deve ter visto letra de médico, né, para passar exame. Então a gente tem lá empresas como o Memed, por exemplo, que eu faço o exame digital, então consigo pegar esse exame digital, já boto na base e eu já continuo a jornada, mas quando o exame vem manual, fica um pouquinho mais complicado para fazer isso. Então a gente já tem hoje inteligência que chega acima de 80% da identificação da letra do médico, que isso facilita o paciente, tá? Então, porque o paciente chega e fala assim, eu não sei o que eu tenho que fazer, porque eu não estou entendendo o que eu tenho que fazer. É óbvio que tem uma questão da empresa, gera custo, porque você vai lá, gera uma ligação no call center, etc. Mas quando a gente pensa em experiência, já tem algumas coisas afetando ali. Então a gente está hoje usando, desde a parte do atendimento, que se trazer alguns exemplos, parte de diagnóstico a gente está fazendo para aumentar a capacidade de diagnóstico ali como um todo, mas a gente vê que é muito assim, em linha que o Gustavo falou, assim, não é um versus o outro, entendeu? Assim, é um mais o outro, e a gente está vendo assim que a gente consegue trazer assim, impactos hoje já no uso, e a gente vê que a gente mal começou a usar, entendeu? Assim, a gente está recém usando por todo o potencial que tem ali da parte de inteligência artificial como um todo. Então, só para dar alguns exemplos do que a gente está fazendo hoje. Jacopo, muito obrigado. Acho que este esempio que você deu tangibiliza muito bem de forma prática e pragmática, sendo que a saúde é algo que não existe coisa mais interessante na nossa experiência terrena de como a inteligência artificial pode nos ajudar neste caso. Lúcia, você tem o privilégio de trabalhar em uma empresa multinacional que presta serviços para muitas grandes empresas a nível mundial, a tua empresa Fondever. Eu gostaria que você testemunhasse aqui para nós, de um ponto de vista de interação, não? Interações entre empresas e clientes, o que você está observando, o que está acontecendo, qual é o uso que hoje está sendo feito de forma prática, pragmática,
para facilitar as interações entre empresas e clientes? A gente trabalha com soluções com inteligência artificial já faz muitos anos, né? Mas eu vejo que a experiência consumidor, ela é beneficiada através dessas soluções, através dessa jornada que a gente desenha, independente de qual é a empresa, a gente consegue pensar numa jornada que seja positiva para aquele cliente, né? E a gente sempre tenta resolver através do canal que ele estiver, então sem ter que trocar de canal, mas sempre tentando resolver com a solução e com a inteligência artificial. Eu vejo que há alguns anos atrás, a gente, implementando os bots com inteligência artificial, eu me perguntava muito onde está essa inteligência, porque a gente tinha um trabalho tão manual e um esforço tão grande, humano, que a inteligência acabava sendo humana, né? E não tinha tanto esse auxílio da inteligência artificial como a gente vê hoje, com uma AI generativa, por exemplo, o GPT. Hoje, a gente entende que as soluções já estão sendo integradas, né, com AI generativa, e isso já está trazendo um impacto positivo para a experiência do usuário, então, para aprimorar essas interações, para melhorar, levar para um outro nível. Porém, o impacto que eu vejo inicial é para a utilização interna, com redução de esforço. Então, muitas coisas do que a gente tinha que fazer antes, como produção de conteúdo de uma forma diferente, customização das mensagens, para que a interação seja positiva, né? Que era pensar em mensagem por mensagem que a gente vai mandar através daquele canal, de forma customizada. Hoje, a gente já vê que tem uma grande mudança nessa construção e na forma que a solução vai interagir com o usuário. Então, o impacto, eu vejo que ele é muito positivo, mas tem ainda um ponto de segurança, que com certeza vai ser o principal tema, porque já era um tema muito importante antes, sempre quando a gente falava de inteligência artificial, e agora, com AI generativa, sendo algo muito mais aberto, mesmo que coloque os blockers e que tenham regras, é uma experiência diferente, onde tem que ter um cuidado com a questão de segurança. Mas, com certeza, a AI generativa ela vem para melhorar a interação da marca com o consumidor, elevar o nível, né? Em termos de resultados, então, que você está vendo a nível Brasil, mas também você acompanha operações também que você tem fora do país, então é um aumento, uma melhoria da experiência do cliente, do usuário final do cliente e da empresa em termos de produtividade, ou seja, essa facilidade em fazer as coisas, em conectar uma tecnologia generativa, está já produzindo, por exemplo, hoje uma melhoria de produtividade nas interações com clientes, ou é algo que está evoluindo da um bot tradicional ainda? Não está ouvindo? Tá, vou repetir. Tenta falar um pouquinho mais longe. Vou repetir. Melhorou? Melhorou. Então, em termos de resultado que vocês estão medindo, é algo, um aumento de produtividade e de experiência já gerado pela tecnologia generativa, ou é ainda algo que vem das aplicações de bot que já há algum ano se estão vendo? Ou seja, hoje é já uma realidade no mundo de interação entre empresas e clientes, para vocês que são uma multinacional, por exemplo, o ChatGPT, ou vai ser? Então, hoje eu acredito que ainda não está sendo usado para o consumidor da maneira que vai ser daqui a alguns anos. Então, o grande impacto que eu vejo é no esforço humano de quem está desenvolvendo. Então, isso eu vejo globalmente dentro da Foundever. A gente já mudou a maneira que a gente trabalhava, a maneira que a gente, onde a gente colocava os nossos esforços, mas
com certeza o impacto maior que vem pela frente é para o consumidor, e isso é algo que já está sendo testado, já tem várias possibilidades de maneira de utilizar isso. Porém, tem muita coisa ainda pela frente, e eu vejo que nesse momento ainda a gente está fazendo vários testes, as soluções já estão integradas, mas também a gente precisa entender o quanto que os clientes estão abertos a aplicar isso na prática, no dia a dia, desde já, né? Porque ainda tem muitas questões em desenvolvimento, como eu falei, tem a questão da segurança também. Então, acho que vai se tornar uma realidade muito em breve, não tem como fugir disso, porém, ainda está em desenvolvimento. Obrigado. Falando do futuro, no? De come nós enxergamos os próximos 5 anos, Rodrigo, da um ponto de vista de evolução tecnológica, qual é a próxima barreira depois da tecnologia generativa? O que nós devemos esperar como próximo passo? Legal, Lupe. Eu acho que o Gustavo tocou ali, talvez, no grande acelerador que a gente vai ter daqui para frente, que é a tecnologia quântica. Então, existe uma série de investimentos em uma série de estudos. Nós mesmo no banco, a gente tem também já um estudo em cima disso, de como melhor usar. E ele vai permitir coisas que hoje talvez sejam inimagináveis, né? Hoje a gente talvez só veja no cinema, né? Vai permitir coisas, não como Blade Runner, né? Espero que a gente nunca chegue no skyline da vida, mas coisas como aquela serão possíveis através da tecnologia, né? Então, filmes que a gente olhava alguns anos atrás e que era, né, ficção científica, vai passar a fazer parte da nossa realidade, e acredito que não demore muito tempo, porque cada vez mais a tecnologia tem evoluído em saltos menores de tempo, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente citou Gartner aqui, saiu uma pesquisa recente, agora em 23, de predictions de AI, e a gente começa a ver que existe uma estimativa de que 30% de soluções personalizadas para cliente sejam alimentadas por AI até 26, né? Que 40% das soluções de CX que existem passam a ser sugeridas pelo AI, né? E o que talvez seja mais disruptivo dessa pesquisa é que minimamente 15% das soluções de CX sejam desenvolvidas pelo AI. Então a gente começa a ver, inclusive, a inteligência artificial produzindo solução, né? Então, quando a gente olha lá Blade Runner, né, claro, em alta escala, e a gente fala que é impossível chegar, possível vai ser. Eu acho que vai depender, eu acho que a Lúcia colocou, né, eu acho que o Gustavo também, a questão do ser humano. Como a gente vai usar essa tecnologia, como a gente vai aplicar essa tecnologia no dia a dia, o que a gente vai extrair dela, né? Hoje em dia, se a gente usar mal a tecnologia, a gente vai ter um resultado não tão bom e talvez não para o bem. E o que a gente tem pela frente aqui de evolução tecnológica vai seguir o mesmo caminho, com um potencial muito maior do que a gente tem hoje. Obrigado. Jaco, quando você pensa no tuo segmento, no, daqui aos próximos 5 anos, essa resposta que o consumidor moderno nos colocou não é fácil, mas como você enxerga uma experiência do paciente suportada por esta evolução tecnológica que vai acontecer ainda de forma mais rápida? Se você dovesse hoje imaginar um futuro. Eu não sei se eu consigo imaginar, mas eu sei que eu espero que ajude a resolver algumas coisas que eu falo que só existem hoje por falha do sistema, tá? Ou por ineficiência do sistema. Então vamos pegar uma questão de atendimento em qualquer lugar, tá? Assim, uma coisa que eu gosto de provocar lá pro time até. A gente hoje está cada vez mais evoluindo nas nossas capacidades de fazer agendamento, tá? Você poder agendar em diversos lugares, etc, tudo mais ali. Só que você pensa by design, assim, agendamento não deveria existir. Porque eu, quanto paciente, eu gostaria de ter qualquer momento, qualquer atendimento sobre qualquer coisa. Só que como eu tenho uma capacidade limitada para poder te atender, eu peço para você agendar comigo para poder te atender em si.
Então, esse é um exemplo. Igual quando a gente fala fila de espera em qualquer lugar, seja banco, seja na unidade, seja para pegar o avião. É uma falha no sistema de novo, entendeu? Assim, pela minha inacapacidade de produzir, no caso do aeroporto, averiguar que você é você, que você está no voo certo, você é a pessoa certa, eu te boto numa fila. E aí, assim, posso melhorar a fila, mas o ideal é que ela nem existisse. Eu posso melhorar o atendimento no banco, mas o ideal é que ele nem existisse. Eu posso melhorar o tempo, o meu TMA, que eu ligo no call center, mas eu não queria ter TMA, entendeu? Assim, desculpa, TMA não, TME, tempo de espera, entendeu? Então, para mim, a minha expectativa é cada vez mais essas tecnologias elas vão conseguindo trazer, acabar com essas falhas de sistema, que hoje a gente convive e a gente acha que esse é o lugar normal, entendeu? Assim, mas se a gente pensa, eu tenho um desenhozinho dos Simpsons que é super antigo, que depois vocês procuram, que dá para procurar, você bota lá na internet, procura Homer Simpson esperando o bolo de carne ficar pronto, aí pode botar variações, o Google vai achando lá, que para mim ele representa bastante a dos usuários de maneira geral. É o Homer, é uma imagem que está assim, aí fica um zoom de um bolo de carne assim, andando no micro-ondas, aí você vê por detrás o micro-ondas, né, porque a visão é de dentro do micro-ondas assim, o Homer olhando na tela do micro-ondas, está lá assim, 15 segundos, 14 segundos, 13 segundos, 12 segundos, ele... Marge, não tem nada mais rápido do que isso. Então, assim, ele a nossa expectativa, quanto usuário de qualquer sistema, na verdade, a gente gostaria que tudo fosse num nanosegundo. Só que os sistemas hoje eles não conseguem entregar nessa velocidade em si. Então, eles precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam de suporte, precisam melhorar essa estrutura como um todo. Então, para mim, não sei se vai acontecer 5 anos, mas para mim a gente tem que caminhar e começar a eliminar essas que eu falo assim, são falhas de sistema, entendeu? Assim, são ineficiências que a gente tem hoje para poder trabalhar em escala do que a gente quer atingir e a gente convive com elas. Obrigado, muito divertido. Lúcia, uma pergunta que todo mundo no nosso dia a dia, seja como usuário, seja como atores deste mercado de CX tem. Aumento da inteligência artificial vai acabar com o atendimento humano do teu ponto de vista? Olha, eu acho que a gente sempre vai precisar dos humanos, seja para trazer uma visão mais estratégica, em vez de ser algo mais automatizado. Então, o que eu vejo que vai acabar são funções mais automáticas que hoje o humano está fazendo, como, por exemplo, treinamento de bot. Isso é algo que não vai mais precisar ser feito da maneira que era feita antes, né? Mas o atendimento humano, com certeza, vai reduzir. Não tem como a gente pensar que não vai ter uma redução a partir do momento que essas soluções digitais com AI generativa vão cada vez mais aumentar o contato com os consumidores, trazer uma experiência super positiva. Então, com isso, cada vez mais os humanos são menos necessários nessas funções que eles eram no momento, mas indo para um lado mais estratégico da necessidade humana, né? Então, a gente não precisa mais transferir para um humano resolver questões complexas. Hoje a gente já consegue resolver através de bot com inteligência artificial. Então eu imagino que no futuro isso só vai melhorar, né? Então eu vejo que a questão de atendimento humano ela sempre vai ser importante para ter essa opção, né? Se a pessoa prefere ainda assim falar com um humano, ela ter essa opção, mas com certeza vai ter uma grande revolução aí nos próximos 5 anos, que muitas coisas a gente ainda nem sabe dizer. Obrigado. Una pergunta rapida para todo mundo e una risposta rapida. Storicamente a inteligência artificial sempre gerou em nós
dois sentimentos. Um é a busca, através da inteligência artificial, de aumento de produtividade e de delegar algumas atividades. E outro é um pouco de medo, de preocupação no relacionamento que nós, como seres humanos, podemos ter com a inteligência artificial. Essa aqui não é de hoje, tá? Não é de 20 anos atrás, nem de 30 ou 40 anos atrás, como Blade Runner. São assuntos que têm séculos. Nós, como seres humanos, sempre tentamos de procurar uma ajuda da inteligência artificial. Então, entre esse dualismo, entre preocupação e medo e oportunidade, Gustavo, você, qual escolhe para o futuro? O que você enxerga? Preocupação e medo? Preocupação, medo e oportunidade de produtividade, de melhoria da vida através da inteligência artificial. Eu acho que o medo vem sempre do desconhecido, né? Eu acho que quando tem o desconhecimento, ele sempre, a primeira coisa que vem é o medo. Tem um vídeo que eu gosto muito, que eu uso em algumas palestras, que é um neto filmando a avó andando pela primeira vez no Tesla, no autopilot. Então, você coloca Grandma First Time Autopilot Tesla, alguma coisa assim, no YouTube, você vai ver, e ela está desesperada no carro, andando sozinho, dirigindo sozinho, e o que está acontecendo ali é que ela, literalmente, ela não consegue entender, não é uma coisa que passa pela cabeça de uma senhora, que um carro está andando sozinho, dirigindo sozinho numa rua, fazendo curva, andando, parando em semáforo, fazendo curva, dando seta, não consegue, de tudo que ela viveu durante a vida dela, ela não consegue racionalizar aquilo para falar, isso aqui é possível hoje, isso é coisa dos Jetsons que ela via, não é possível que isso esteja acontecendo. Então, o medo vem desse desconhecimento, da falta de racionalização do assunto. Então, acho que o que precisa se acontecer é o conhecimento, né? Que eu acho que é muito do ponto aqui. Eu acho que enquanto a gente não educar as pessoas sempre que a gente vê as pessoas abordando o tema de inteligência artificial, a primeira coisa que se fala é: vai tomar os lugares das pessoas, as pessoas vão perder o emprego, você vai ficar sem os postos de trabalho, você vai se tornar irrelevante. Acho que isso desperta ainda mais o medo e o caos, né? Quando a gente poderia estar transformando isso em uma forma de: você vai ser mais capacitado, você vai ter mais oportunidades, você vai poder fazer melhor o seu trabalho, você vai poder ter mais ideias, você vai poder executar melhor as suas ideias. Então, eu acho que a oportunidade está aqui. Então, eu vejo mais oportunidades, muito mais oportunidades do que medo. Perfeito, fico de acordo 100% sobre a oportunidade. Rodrigo? Só quebrando aqui, eu acho que completar a pergunta do Lupe aqui para o Gustavo, acho que tem uma preocupação que é muito grande, que a gente sabe que a inteligência artificial aprende e se desenvolve muito com a utilização de dados. Então, ela precisa de dados para poder evoluir, para poder aprender. E hoje em dia, no nosso relacionamento, se alguém contar um segredo para você e você contar para outra pessoa, você vai ser taxador de fofoqueiro ou de mentiroso. Se você contar alguma coisa para o chat GPT que seja um segredo só seu, mas que você não quer que seja compartilhado, e ele compartilhar ou usar para alguma coisa, vão ter leis por trás que vão agir ou que deveriam agir. LGPD aqui faz sentido, em vários países do mundo também faz sentido. Então, eu acho que uma preocupação, quando a gente fala de inteligência artificial, é do bom uso de dados com as permissões de quem cedeu. Obrigado. Vamos concluir este painel com uma conclusão. Não, a gente não sabe responder de forma assertiva, certa, 100%, come vai ser a experiência do cliente com suporte da inteligência artificial daqui a 5 anos. Mas uma coisa que nós estamos trazendo aqui é que o verdadeiro sucesso do uso da inteligência artificial, de potencializar o uso da inteligência artificial, está na nossa inteligência humana, ou seja, na nossa capacidade de aprender, evoluir e usar de forma
sistêmica e não subir a inteligência artificial. Este é um assunto atual, nós estamos trazendo aqui, mas é muito interessante, do meu ponto de vista, compartilhar que este assunto é tratado também há muitos anos. Eu aqui trouxe um livro, esta aqui é uma peça teatral escrita por um autor da República Checa 100 anos atrás, era 1920, se chama A Fábrica de Robôs, onde os seres humanos desenvolvem robôs com inteligência artificial 100 anos atrás para buscar aumento de produtividade. Mas no final os seres humanos acabam não fazendo mais nada e os robôs pegam o lugar do ser humano. Então o autor aqui faz uma provocação, fala: será que este aqui é o preço da inovação? Será que o ser humano tem que pagar este preço de passar a ser gerenciado para robôs? A resposta que nós podemos dar hoje não é como vai ser a experiência do cliente daqui a 5 anos, mas a resposta que podemos dar aqui como painel e como contribuição nesta fala é que a gente precisa ser protagonista, ou seja, a inteligência humana vai fazer a diferença no uso da inteligência artificial. Obrigado.